Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da edição desse domingo para a gente falar aqui sobre o nosso Vascão. Vamos atualizar aqui, dar uma olhada nessa tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco, né? O Vasco terá 4 jogos em sequência, né? 4 jogos em 12 dias, uma maratona e tem que vencer todos os jogos, né? Porque o Vasco agora nessa Série B restam aí poucas rodadas e o Vasco tem que vencer todas se quiser garantir o seu acesso para a primeira divisão. É muito difícil, como eu disse aqui em outros vídeos, eu acho que é praticamente impossível do Vasco conseguir o seu acesso, mas vamos aqui, né, ver como está essa tabela. O Vasco perdeu posições após o fim da rodada, a rodada que terminou ontem à noite, né, teve jogo ontem à noite ainda, apesar do Vasco ter jogado na sexta-feira, então a gente vai mostrar aqui como ficou essa tabela de classificação. E vou falar também do Souza, lembra do Souza, volante revelado pelo Vasco, que depois jogou no futebol árabe, atualmente está na Turquia. Ele deu uma entrevista hoje ao Thiago Asmar, do canal Pilhado, e mais uma vez falou sobre o desejo de voltar ao Vasco daqui a alguns anos, né? Ele disse que vai ter futebol ainda para ajudar o Vasco daqui a alguns anos. Eu vou colocar aqui também um trecho dessa entrevista. Então, depois da vinheta a gente começa a conversar. Antes você deixa o like, que é importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e eu começo aqui perguntando se você já tem um OneFootball no seu celular, porque se você não tiver, você tá dando mole, né? Hoje, domingão, você quer dar aquela esquecida de Vasco, dar aquela esquecida de futebol brasileiro? No OneFootball você pode acompanhar gratuitamente o campeonato alemão, além de vários outros campeonatos europeus. Então, não dá mole, baixa o OneFootball, é completamente de graça, não tem pegadinha, não é? Você tem que baixar e pagar alguma coisa para acompanhar o campeonato alemão, não, é de graça, é só baixar. Baixou, procurou lá, assistiu, e o OneFootball é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Além disso, parceiro do Vasco também, né? Parceiro oficial do Vasco e parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama. Para você baixar, link aqui na descrição do vídeo, e também o QR Code apareceu agora na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, o seu digitalizador, e baixar de graça. O OneFootball, um baita aplicativo, ainda dá para assistir um futebolzinho, né? Quem não gosta? Futebol de graça, meu amigo. Quem não gosta? Só baixar. Enfim, terminada a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, ou seja, faltando 6 jogos para o fim da competição, o Vasco, que perdeu na sexta-feira para o CSA por 3-1, está na 8ª colocação. O Vasco perdeu 2 posições. O Vasco começou a rodada na 6ª colocação, terminou na 8ª. Foi ultrapassado, inclusive, pelo próprio CSA. Neste momento, o Vasco está a 6 pontos do G4. 1 ponto a mais em relação a como tinha começado a rodada. O Vasco tinha começado a rodada 5 pontos atrás do G4, terminou a 6, faltando 6 rodadas. Uma missão muito difícil, né? A gente vai dar uma olhada aqui agora na tabela, pelo menos ali os 10 primeiros, e daqui a pouco a gente mostra aqui também a sequência de jogos do Vasco. O líder do campeonato é o Curitiba, que tem 58 pontos, perdão. O Botafogo é o segundo, tem 56, o Avaí tem 53 e fechando o G4, o Goiás também com 53. O CRB tem 51, o Guarani 49, o CSA passou o Vasco, foi a 48 pontos. O Vasco aparece só na 8ª colocação com 47, em nono o Náutico 45 e em 10º o Vila Nova 42 pontos. Então, como vocês puderam ver, é uma situação muito difícil, tirar 6 pontos em 6 jogos, o Vasco praticamente tem que vencer. Aliás, na minha visão, o Vasco tem que vencer todos os jogos se quiser conseguir esse acesso, e a gente sabe que é difícil imaginar que esse time do Vasco consiga emendar uma sequência de 6 vitórias seguidas, não conseguiu até o momento, então acho bastante improvável que consiga no restante desse campeonato, nessas 6 rodadas finais. Vamos dar uma olhada aqui nos próximos jogos. A rodada da Série B já começa amanhã, segunda-feira, tem Cruzeiro e Vila Nova, amanhã às 7 horas. Na terça, Vitória da Bahia e CSA, Brasil de Pelotas e Avaí, Remo e Londrina, Brusque e Náutico na terça-feira, também na terça Goiás e Ponte Preta, na quarta Curitiba e Operário, também na quarta Botafogo e Confiança, e o Vasco joga na quinta-feira contra o Guarani no Brinco de Ouro, ou seja, mais uma vez o Vasco vai jogar depois de todos os seus concorrentes ali praticamente, né? Depois vai restar só CRB e Sampaio Corrêa, que também jogam na quinta-feira, 9h30 da noite. Então, tirando ali o CRB, todos os outros times que estão acima do Vasco já terão jogado. O Vasco, mais uma vez, vai saber o resultado de todos eles. E aí vai ser novamente aquilo, né? Se eles perderem os seus jogos, pô, dá para se aproximar, agora vai. Pô, se ganhar, tá na briga de novo.
mas se os concorrentes do Vasco ali vencerem os seus jogos, aí eu acho que já vai entrar contra o Guarani com desânimo, enfim, ainda maior, né? Por exemplo, o Goiás pega a Ponte, provavelmente o Goiás vai vencer, essa distância pode ficar em 9 pontos, o que seria aí um desastre. O Avaí pega o Brasil de Pelotas, a distância também pode ir para 9, já que o Brasil de Pelotas é o lanterna. Enfim, uma situação muito complicada que o Vasco se meteu, tanto que, após a derrota para o CSA, de acordo com o matemático Tristão Garcia, as chances de acesso do Vasco para a primeira divisão são de apenas 6%. 6% de chances, ou seja, numa situação que acontece 100 vezes, em 94 vezes ia dar errado, né? Se você tá nessa situação do Vasco 100 vezes, 94 vezes ia dar errado, 6 vezes ia dar certo. Então é muito difícil, né? E para o Vasco continuar sonhando, terá que vencer aí uma mini maratona, né? Porque o Vasco tem 4 jogos em 12 dias. E eu vou falar aqui agora para vocês. Na quinta-feira, o Vasco pega o Guarani. Depois, no domingo, o Vasco pega o Botafogo. Na quarta, pega o Vitória. E depois, na segunda-feira, enfrenta o Vila Nova fora de casa. Então, é isso, meu amigo. A gente está numa situação aí beirando o impossível. Isso também não é segredo para ninguém. E agora mudando aqui o assunto, né, deixando de falar de Série B e falando de um ex-jogador do Vasco, o Souza Volante, né, deu hoje uma entrevista ao Thiago Asmar, canal Pilhado, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir a entrevista completa. Lá ele falou sobre política nacional, enfim, uns outros temas que não tem muito a ver com o Vasco, mas se você quiser assistir, você pode clicar lá e assistir. O que ele disse sobre o Vasco, né, quando foi perguntado, é em relação a voltar ao Vasco, em relação à torcida ter ficado chateada com ele porque ele tinha prometido voltar e não voltou. E ele tentou ali passar a visão dele sobre toda essa situação e disse que ainda tem o sonho de voltar ao Vasco, que é vascaíno e que um dia vai jogar no Vasco de novo. Confira só. Em relação àquilo que eu tinha falado do Vasco, cara, eu em 2019, se eu não me engano, tinha falado que em 2021 voltaria para o Vasco, acabarei meu contrato com o Arley e uma série de coisas. Só que quando acabou meu contrato, na verdade não acabou, eu rescindi antes, em 2020, e vim aqui para o Besiktas. E aí, pô, fui massacrado na web e eu entendo pra caramba. Igual eu te falei, cara, se tem uma coisa que eu entendo, é paixão de torcedor. O que eu não entendo é a opção de gente falando merda na televisão, que é em rede nacional e, pô, o cara diz que estudou, ou diz que sabe alguma coisa e fica falando besteira. Mas torcedor, eu entendo o momento. E aí, pô, me massacraram, isso, aquilo, outro, não volta mais, você mentiu, para não... Enfim, errei, porque eu falei uma coisa, dei uma palavra que eu não poderia cumprir, não cumpri. E aí, novamente, vascaíno, sou vascaíno de coração, amo o Vasco, só que, pô, eu rescindi meu contrato na Arábia, que era o meu maior contrato da minha vida, e até hoje eu não recebi nada na FIFA. E eu tenho que continuar aqui fora por enquanto, irmão, não tem jeito. Eu queria muito poder estar no Vasco, ajudando o clube, enfim, só que é complicado. Eu tô construindo uma casa, Tiagão, fui arrumar um problema de querer ser vizinho do Coutinho, lá no Del Lago. E aí, irmão, construindo uma casa, fui construir, comprei 2 terrenos, me empolguei. Agora, com essa pandemia, irmão, a casa ficou uma coisa absurda, de grande, de cara. Mas pensa em valores altos. Então, é o que eu falo, pessoal, não dá para pagar essas coisas com amor. Eu amo o Vasco, mas não dá para pagar com amor, tem que pagar com dinheiro, irmão. Eu tenho que continuar aqui fora, recolher mais um pouco dos impostos aqui. Aí depois eu volto pro Brasil. Ah, Souza, você tá velho. Aí é legal eu falar isso. Souza vai estar velho com 35, 36. O Nenê é o melhor jogador do Vasco com 40 anos. Aí vocês vão reclamar que eu volto com 35, 36, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda. É que eu falo, eu não sou craque, mas eu vendo o Vasco jogar hoje, pô, se eu voltar com 35 ou 36 e não for melhor do que os que estão, eu mesmo vou pedir para sair, porque eu já vou estar com condições financeiras totalmente boa, não vou precisar do dinheiro do Vasco, e eu mesmo vou falar, realmente, tô mal. Eu saio, eu peço para sair. Porra, agora tem um pouquinho de paciência comigo, sou vascaíno pra caramba, mas deixa eu aqui fora ainda. Torçam por mim, não fica com raiva de mim, não. E tamo junto. Mas você quer voltar? Com certeza, quem não quer, irmão? Por mim eu voltaria agora, mas não dá, a casa tá cara. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí que é muito importante. Se inscreva no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!